Eu vou mostrar para vocês o processo de colocar os bones nessa malha 3D e vou também mostrar alguns constraints. Tá? É importante notar que aqui a explicação vai ser um pouco mais rápida, tá? E eu não explico os detalhes, eu meio que deixo mais claro os procedimentos, né? As explicações, como eu disse em vídeos anteriores, fica pelo conteúdo que a gente passa em sala de aula. Bom, então, começando, né? Eu vou começar com essa malha aqui. É sempre importante começar com a vista frontal. E daí eu vou adicionar uma armature. Eu não consigo ver, tá? Mas ela está aqui. Então, para visualizar mais facilmente, eu vou mudar a minha opção aqui para in front. E agora eu entro no modo de edição, né? E a partir disso, eu vou começar a alterar os meus bones. Eu posso clicar com o botão direito e subdividir. Nesse pop-up eu aumento o número de segmentos. Vindo aqui pela visão lateral, eu vou extrudar para fazer mais um bone para a cabeça. E vou posicionando de acordo com a estrutura da malha. Feita essa primeira etapa, eu vou fazer os bones para o braço. Vou adicionar um bone, utilizando o atalho Shift A. Tecla G no teclado mesmo. É um atalho para movimentar, né, os elementos que estão selecionados. E aqui eu estou apertando a tecla E para extrudar. É sempre importante notar que a gente tem que olhar isso de vários ângulos para garantir que o bone está dentro e na melhor posição possível para essa malha. Aqui parece que ele ficou fora. Bom, agora eu vou começar a fazer o bone da perna. Adicionei um outro. Reposiciono. Lembrando que as juntas tem que ficar próximo de onde seriam as junções, né, na malha, né, o que seria o natural. Aqui, acompanhando o desenho da malha. E um pequeno detalhe é que para as pernas, depois para a aplicação do Inverse Kinematics, é importante que a perna esteja mais ou menos nessa posição, tá? Um pouco mais relaxada e não em linha, assim, super... Precisa ter algum tipo de inclinação aqui em relação desse para esse. Se você fizer passar uma linha imaginária desse ponto a esse ponto, você vai querer que essa junta fique um pouco para frente, tá? Então, mais ou menos isso. Pronto, terminei de um lado. Agora eu vou começar a dar nomes. Para isso eu venho na aba aqui do osso e vou começar a dar os nomes. Os nomes precisam terminar em left and right, né? Ponto R, ponto L, ou então, aliás, não precisa ser ponto, mas pode ser traço, né? Mas tem que ter um separador, como ponto ou traço, e então o L e o R para marcar a esquerda e a direita.
Agora vou dar os nomes para os bones da coluna. Fazer os últimos ajustes. Então, esse aqui vai ser a minha estrutura que eu vou utilizar de base, tá? Só para ficar mais fácil o entendimento, eu vou fazer... Bom, agora eu vou preparar para colocar os meus constraints, tá? Aliás, antes de colocar os constraints, eu vou fazer as relações de parentesco. Então, eu sei que o osso da clavícula deve estar ligado aqui ao último osso da coluna. Vou criar uma relação de parentesco com o teclado com o atalho Ctrl P e manter a distância. Aqui, igualmente. Então, criei aqui a minha relação de parentesco. Se eu testar isso agora, esse bone aqui deve movimentar todo mundo. Esse movimenta aqui o braço, mas se eu mexer esse, o braço vai junto. Então, tá correto, é isso que eu preciso. Vou voltar ao modo de edição e começar a preparar os controladores para fazer o constraint de Inverse Kinematics aqui na perna. Então, vou olhar ele à direita. Vou extrudar. E aqui, esse daqui vai ser o IK, né? O Inverse Kinematics, o controlador de Inverse Kinematics. Vou dar o nome nele de IK.R. E é importante que ele seja marcado aqui como para não criar deformação. Ele é só um controlador. E outra coisa também que é importante é que ele não tenha relação, né? Então eu vou perder o parent aqui. Então, quando eu selecionar só ele aqui, eu vou movimentar e ele fica desconectado, tá? Então, esse é um bone desconectado. E aqui a mesma coisa. Vou desconectá-lo também. Vou dar o nome de joelho.R. Talvez um pouco mais à frente vai dar um resultado um pouco melhor. Pronto. Então aqui eu tenho a preparação necessária para fazer o Inverse Kinematics. Para aplicar os Inverse Kinematics, eu vou ao modo de Pose e nesse caso aqui ele vai me habilitar esse botão aqui, na realidade essa aba, né, que é o Bone Constraint. Então, vou clicar aqui, vou adicionar um Bone Constraint e vou selecionar primeiro esse osso aqui, que seria o da tíbia, né, e vou marcar como Inverse Kinematics. Aqui a gente tem que fazer algumas configurações. Primeiro, falar que o meu alvo é a minha armature, né, o meu esqueleto. Falar qual o osso é o alvo, e daí o osso que é o alvo é o IK. Isso aqui não vai funcionar de princípio, né, ele vai funcionar meio estranho. Você vê que ele mexe o esqueleto como um todo, não é isso que a gente quer. Então, eu tenho que marcar aqui que ele só tem uma limitação, que ele está fazendo só até o segundo elo da corrente. 1, 2, então só até esse osso aqui. E nesse momento, ele já funciona razoavelmente bem.
Agora eu preciso marcar também qual a orientação do joelho. Então é esse Pole Target. Seleciono o objeto, ele vai entender que é uma armature, e aqui eu tenho que marcar, que é o joelho. Tá? Então, por isso é importante saber os nomes. É possível que o seu boneco tenha feito como o meu, tá? E o pé trava numa direção diferente. Então, para isso, a gente vem aqui e vai marcar o Pole Angle. No meu caso, provavelmente 90 vai funcionar. E como você pode notar, ele funciona aqui, vendo dessa forma. E se eu quiser dar orientação no joelho, eu consigo por esse outro bone aqui. Então, até aqui é isso. Antes de duplicar e espelhar a malha para o outro lado, eu vou criar mais alguns ajustes. Eu gostaria que, ao rotacionar esse bone, por exemplo, no eixo Z, que o pé como um todo mexesse. Para isso, eu vou entrar aqui no modo de edição e vou fazer uma relação de parentesco que vai ser agora entre esse bone e esse outro, tá? Então, eu vou primeiro esse, né? Seleciono esse bone do pé, esse bone aqui, controlador, Command P, Keep Offset, tá? A partir desse momento, o que vai acontecer, isso vai ser, a gente pode experimentar aqui pelo Pose Mode. Conforme eu rotaciono esse objeto, esse daqui vai seguir, e conforme eu mexo, ele vai junto. O problema é que ele solta, né, da perna. Agora, então, tem que fazer uma relação para ele copiar a posição da canela. Então, vou selecionar esse objeto aqui, que seria o do pé, não o controlador do pé, e vou colocar um Copy Location. E agora eu tenho que selecionar a canela, né? Porque ele vai copiar a posição da canela. Vou colocar aqui, primeiro eu selecionei a armature, né? E agora eu vou colocar aqui perna 2. E agora, por último, eu vou colocar aqui o head ou tail. Então ele está na cabeça, aqui no que ele chama de head, né? Então eu vou colocar na cauda, vou passar todo o peso para cá. E a partir desse momento, então, eu tenho um rig bastante funcional, que pode ser utilizado para muitas coisas, por exemplo, para fazer a personagem agachar e pular com relativa facilidade. Bom, a partir disso, eu vou duplicar minha malha. Não, minha malha não, minha estrutura de ossos. Então, venho para o Edit Mode. Vejo novamente de frente. Vou selecionar todos os bones. Clico em Armature e em Symmetrize. Ele vai ter copiado todos os bones, mas com o nome invertido. Então, tudo aquilo que estava como ponto R vai ser colocado aqui como ponto L, né, de esquerda. E agora eu já posso fazer a associação da malha aos bones, tá? Então, é importante a gente voltar para o modo de objeto dos bones. Então, primeiro seleciona a malha, depois os bones. E vou fazer a conexão com Ctrl P. Com Ctrl P e colocar. Eu venho aqui em Armature Deform e vou associar por pesos automáticos. Bom, a partir disso eu posso testar novamente. Volto selecionando o bone, coloco em Pose Mode e posso testar para ver se ele está movimentando adequadamente. Mais ou menos, eu acho que tem algumas coisas de movimentação aqui que o bone não está deformando talvez da melhor maneira possível. Mas eu encerro esse vídeo por aqui e depois a gente faz um próximo vídeo pensando só na pintura de pesos.